Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de setembro e nós realmente tivemos leituras em setembro, meu Deus, que isso? Um milagre. A gente teve em setembro a Spring Read, a maratona literária de primavera organizada pela Kabuki. Então eu aproveitei para fazer uma TBR e foi muito bom, eu acho que eu aproveitei bastante a maratona. Vai sair um vlog semana que vem da minha trajetória de leitura na maratona para vocês verem como foi tudo. Mas eu adianto aqui nesse vídeo que vocês vão ver que eu vou falar da minha leitura. Foi muito bom, foi muito gostoso, eu consegui ler, me divertir, enfim, esse mês rendeu. Mas eu também consegui fazer algumas leituras fora da maratona, por isso eu tô fazendo aqui o vídeo também, pra deixar tudo organizadinho. Mas antes de começar, eu gostaria mais uma vez de agradecer o Cuponomia por patrocinar o meu vídeo. Pra quem ainda não conhece, o Cuponomia é um site de cupons e cashbacks, que possui mais de 2.000 lojas parceiras pra você aproveitar, inclusive várias lojas na qual você pode comprar os seus livros, como Amazon, Submarino, lojas americanas. E pra você se utilizar desses benefícios é muito fácil, é só você se cadastrar aqui com o link que tá na descrição do meu vídeo, que você já ganha R$5. Depois disso, é só você ir lá no seu navegador e instalar a extensão do Cuponomia, que toda vez que você entrar no site parceiro, vai aparecer uma notificação com algum cupom ou algum resgate de cashback que vai estar disponível naquele site. Não se esqueça também de baixar o aplicativo do Cuponomia, que aí fica muito mais fácil. Você entra lá e consegue ver todos os cupons disponíveis, e assim que você clica nele, o aplicativo te redireciona diretamente para o site da loja que você vai fazer a sua compra. Então é muito fácil e rápido, e também vale muito a pena. Então, muito obrigada, Cuponomia. Se cadastrem aqui com o meu link. Eu comecei o mês lendo Paraíso do Sul, da Sassia Xavier, que é uma autora nacional. Esse livro foi lançado agora em julho de 2021 pela editora Coerência, e eu li ele no Kindle Unlimited. Eu já tinha visto várias pessoas tweetando sobre esse livro e fiquei curiosa. É um livro de vampiros nacional, que se passa em Minas Gerais, e eu fiquei assim... Meu Deus, eu preciso de uma farofinha assim, vampiresca. A nossa personagem principal se chama Laura e ela tem que se mudar de Belo Horizonte pra uma cidade super pequena no interior de Minas Gerais que se chama Paraíso do Sul, com o pai dela. E quando ela chega lá, ela percebe que existem coisas muito estranhas sobre aquele lugar. E quando ela entra lá na faculdade dessa cidade, ela conhece o Lucas Esposito, que faz parte dessa família de pessoas que ficam reclusas numa mansão lá. E ele é muito lindo, muito misterioso, muito trevoso, assim, muito sad boy. Logo ela percebe que ele está escondendo segredos, que aquilo ali tá tudo muito estranho. E aí começam a acontecer uns sumiços, uns assassinatos, e a Laura só vai se embrenhando mais à medida que ela se aproxima do Lucas em todo esse rolê sobrenatural, e enfim. Gente, é o puro suco do Crepúsculo, com diários de vampiro, com uma farofinha muito gostosinha de ler. Depois eu estava pensando, vai começar a maratona. Só que aí faltava, sei lá, 2 dias pra maratona, eu já tinha feito a minha TBR, mas eu pensei, eu queria ler alguma coisa antes da maratona. Foi aí que eu comecei a ler Cult, da Mariana Zapata. Eu não me diverti assim há anos. Gente, esse livro é um dos mais conhecidos da Mariana Zapata. Ela lançou ele em 2015. Se eu não me engano, esse livro é independente também pelo fato dele ser bem compridinho. Ele tem umas 550 páginas. E foi muito gostoso ler esse livro, gente. Foi demais. Da Mariana Zapata eu já tinha lido From Lukov with Love, que inclusive eu tô relendo agora em português. E eu tinha gostado muito de Lukov. Me lembro que eu li ele em 2019 e eu gostei muito. E eu sempre fiquei com esse pezinho atrás pra ler mais coisas da Mariana Zapata. E esse aqui, gente, esse aqui é o slow burn raiz. Mas olha, se você não tiver pra slow burn, nem vai atrás, porque isso aqui é o verdadeiro slow burn. Quando nós temos um romance que demora muito pra se concretizar, assim, pra chegar nos finalmente. Ou pros personagens admitirem que se gostam, de fato ficarem juntos. E eu gosto muito de ler romances assim, como vocês já sabem. Inclusive, se tiverem indicações, tô aceitando. Tem outra questão também, que os romances da Mariana Zapata são adultos. Apesar de que esses romances da Mariana Zapata não tem muitas cenas eróticas, porque é muito mais sobre o desenvolvimento do romance, assim, e sobre a relação dos dois personagens, do que sobre literatura erótica mesmo em si, sobre rods, etc. Isso é algo que me agrada muito, eu gosto muito desse estilo de romance, especificamente. O que a gente tem em Cult? História da Sal Casilhas. Ela é uma jogadora de futebol, ela tem 27 anos, e chega um belo dia em que ela descobre que ela vai ser treinada pelo Renier Cult, que é um super ícone do futebol internacional, é tipo um dos maiores jogadores de futebol que existe, assim, no livro, né, gente?
que na real ele nem existe. E ele vai ser treinador dela, e até aí tudo bem. Só que tem um pequeno fato de que quando ela era criança / adolescente, ele era, sei lá, o maior ídolo dela, a maior inspiração dela. Tinha pôsteres dele no quarto, ela era totalmente obcecada por ele. Quando ela tinha, sei lá, 13 anos, ela tinha certeza que ela ia casar com ele, e ela tinha essa certeza de, tipo, ela era apaixonada por ele até ela completar uns 17. Depois que ele casou com uma modelo, um negócio assim, ela ficou puta, não acreditava. E era aquela coisa de uma fã completamente alucinada. Aí, certo, passa um tempo e aí ela se torna uma jogadora de futebol por causa dele também, porque ele inspirava muito ela. E aí chega um belo dia e ele tá lá pra treinar ela, gente. E não dá nada certo, dá tudo errado. Ele é 13 anos mais velho que ela, né, gente? Então a gente tem esse pequeno age gap. Dá tudo errado. Eles batem um de frente com o outro. Ele simplesmente trata todo mundo mal ali. A gente vê que ele meio que se aposentou por alguns motivos que ninguém sabe direito quais são, e tem toda essa coisa aí do passado dele, e ele tá ali, parece que ele não quer tá ali, tipo, treinando um time de futebol feminino, ninguém sabe por que realmente ele tá ali, e ele trata todo mundo mal, e eles batem de frente um com o outro, e eles brigam, ele faz a vida dela um inferno, e dá tudo errado, gente. É a coisa mais divertida do mundo. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Eu lendo esse livro, eu não me contentava só em ler ele, eu tinha que ler ele em voz alta. Porque assim, quem narra ele é a Sal, então ele é um livro em primeira pessoa. É muito divertido ela narrando, ela xingando, ela pensando as coisas, as construções das frases, eu ficava assim, divertidíssimo. Eu achei o inglês desse livro super fácil. Foi muito gostoso ler esse livro. Nossa, eu acabei lendo mais ou menos umas 300 páginas ainda de cult no primeiro dia de maratona, porque, né, gatos, o livro de 550 páginas. E aí, depois que eu terminei de ler ele, eu comecei, de fato, a minha TBR da maratona. O primeiro livro da TBR que eu li foi O Noivos do Inverno, da Christelle Dabo, da série A Passa Espelhos, publicado pela editora Morro Branco, aqui no Brasil. Esse é um livro de fantasia que me surpreendeu muito. Eu já sentia bastante que eu ia gostar muito dele. Até coloquei ele no meu desafio da maratona de encontro um livro favoritado, um negócio assim, porque eu sabia que eu ia gostar disso aqui. Primeiramente porque eu confio muito nas minhas fontes. Esse foi um dos livros favoritos do ano da minha amiga Adriele. E ela não calava a boca sobre esse livro. Eu não sabia direito sobre o que era isso aqui, mas eu sentia no fundo do meu coração que o dia que eu pegasse isso aqui pra ler ia ser um acontecimento. E foi. Eu simplesmente não tenho nem palavras pra isso aqui. Como que eu começo a explicar esse livro? Como que eu começo a falar quão gostoso foi ler isso aqui? Quão bom esse livro é, o tanto que eu gostei disso aqui. Foi um desses livros que eu falo que eu sinto como se eu tivesse voltado pros meus 14 anos e pegado um livro e sentido toda a magia que tem dentro dele. A nossa protagonista aqui se chama Ofélia e ela vive na Arca de Ânima. O que aconteceu, assim, pelo que eu entendi, gente? Porque nesse livro aqui não tem nada de mão beijada, não tem nada explicando, assim, completamente de mão beijada pra você, não. Você tem que usar um pouco de neurônios aqui. O mundo foi meio que dividido em arcas, pedaços de continentes flutuantes, uma coisa assim. Algumas maiores, outras menores, cada uma tem a sua própria sociedade, política, magia. Incrível, incrível. E a Ofélia, ela vive na Arca de Ânima, onde todo mundo é meio que primo um do outro, assim. Porque não é uma arca muito grande, então as pessoas são todas primas, então todo mundo que ela encontra na rua, ela fala, oi, primo. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, meu Deus. E nessa arca, as pessoas possuem meio que uma afinidade pra animar objetos, né? E a Ofélia, ela trabalha num museu e ela tem a habilidade especial de ler o passado dos objetos e ela também atravessa espelhos, assim. Em uma curta distância, ela consegue entrar no espelho e sair no espelho de outro lugar. A gente tem essa protagonista que é super honesta, assim, super teimosa. Ela é convicta dos valores dela e ela não se importa com o que os outros pensam dela. Isso é muito gostoso, muito revigorante de ler. Eu adoro esse tipo de protagonismo. Ela vive com um cachecol em volta do pescoço dela que é vivo. O cachecol dela é vivo e tentou esganar ela uma vez, mesmo assim ela continuou com ele. Apego emocional, né, gatas? E a família dela tá tentando casar ela já faz algum tempo. Eu não me lembro exatamente quantos anos ela tem, mas eu acho que ela tem uns 20 e poucos e a família dela tá tipo assim, vamos casar, gata? Porque pelo que eu pude captar nesse universo, a gente tem uma aura meio de século XIX, século XX, assim. E os costumes ainda são, assim, de uma certa forma, tipo, uma garota tem que casar. Enfim, eu não vou ficar me alongando muito aqui, senão isso aqui vai virar uma resenha e eu já vou fazer um vídeo de resenha sobre ele. Simplesmente arrumam um casamento arranjado pra ela com um cara que se chama Thorne, que ele é de outra arca, que é bem longínqua e que é totalmente diferente do que ela conhece. Ela vai pra lá, pra esse casamento diplomático, que ela não entende direito por quê, porque ela não é nenhuma figura política importante, ao contrário dele, que tem
sua importância ali pra política daquela arca. E ela se encontra quase totalmente sozinha num mundo diferente, basicamente, onde todas as pessoas vão tentar puxar o tapete dela e que vai dar tudo errado. E ela vai ter que se virar. E esse livro é maravilhoso. Não vou falar muito mais, só que 5 estrelas, favoritado. Está sendo uma das minhas melhores leituras do ano. Eu não vi o tempo passar quando eu tava lendo esse livro. Eu não tive que pensar, ai, preciso pegar o livro pra ler. Eu simplesmente senti a vontade de pegar e ler ele. Foi tudo muito natural, muito espontâneo. Eu não precisei forçar a leitura em momento nenhum. O final, dor, sofrimento, romance slow burn. E olha lá, porque eu acredito que se a gente tem um pouquinho de romance slow burn aqui, tipo um momento, um outro, depois alguém vem e bate na sua cara, puxa o seu cabelo, você cai de cara no chão e depois come um vidro. Favoritado. Sem contar, gente, que observem essa edição da Morro Branco, maravilhosa. Depois eu li isso aqui. A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, que é um livro republicado pela editora Planeta selo Minotauro, e é essa releitura da Ilíada, né, da história da Guerra de Troia, mais especificamente focando na história do herói semideus Aquiles e do seu companheiro de vida, Patroclo. Eu gostei muito desse livro. Desde pequena sempre gostei da história da Guerra de Troia, sempre gostei muito do filme. Meus amores, Brad Pitt de Aquiles. Tudo bem que ele é retratado como um machão hétero. É muito lindo, mas também muito doloroso ver toda a história pelos olhos do Patroclo, que é meio que uma pessoa que tá ali em segundo plano, sempre à sombra do Aquiles. E a gente percebe o quanto ele realmente esteve ao lado de Aquiles, o quanto o amor deles era uma coisa assim pura, mas que foi assumindo outros tons com o passar do tempo, como os dois foram mudando ao passar do tempo. Porque, afinal de contas, esse é um livro que conta desde a infância deles, quando eles se conheceram, até a Guerra de Troia e o final da guerra. A Madeline Miller escreve super bem, e essa narrativa dela aqui tem um ar meio de epopeia, sabe? De uma história épica. E tem todos os elementos da mitologia grega, enfim, os deuses, os mitos. Pra quem gosta de mitologia grega, de história, é um prato cheio pra quem gosta de gays também. É gostosíssimo e também é bastante dolorido, porque eu não sei vocês, mas eu já conheci o final da história da Ilíada, né? Eu já sabia o que acontecia com as grandes figuras históricas da Guerra de Troia, porque como eu falei pra vocês, sempre gostei dessa história da guerra. Eu já sabia o final e por isso eu não fiquei tão chocada e nem chorei tanto e nem nada disso. Por eu já conhecer e já ir com uma expectativa, assim, sabe? Então não foi tão chocante, não foi tão triste assim, mas é claro que ainda assim mastiguei um vidro danado e eu gostei muito desse livro, maravilhoso. Principalmente por ele mostrar um outro lado da história. Um dos maiores trunfos desse livro, provavelmente, é ele mostrar essa outra visão, essa outra ótica dessa história que é tão famosa e desse herói que é tão famoso também. Bom, gente, depois eu li É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone. Quem me deu esse livro foi a minha amiga Maria Antônia, e eu confesso que eu provavelmente não teria ido atrás de ler esse livro se eu não tivesse ganhado ele da Maria Antônia. Então, como vocês podem ver, fui aliciada e deu muito certo, porque eu amei esse livro. Como que uma pessoa viva fala sobre esse livro e é o suficiente? Não tem como, porque eu sinto que nenhum ser humano tem a capacidade de compreender e de abraçar tudo que essa história é ao mesmo tempo. Esse livro é uma das coisas mais lindas que eu já li, e de uma forma muito não convencional, que funciona, sabe? Ele não é um livro muito comprido, ele tem umas 200 páginas, mas eu acho que a profundidade dele, a complexidade dele já é o suficiente por si só, não precisa... Porque o que a gente tem aqui? Uma ficção científica em que existem diversas dimensões, diversas linhas do tempo, assim, que estão entrelaçadas. Então a gente tem aqui viagem no tempo e viagem interdimensional também. Temos essas duas agentes, a Red e a Blue. Cada uma delas pertence a um time. A Red pertence à agência e a Blue pertence ao jardim. E esses dois times, que a gente não sabe direito o que são, eles influenciam nas linhas do tempo, nos acontecimentos, no que vai acontecer, com o propósito de vencer essa guerra. E elas são uma das duas agentes mais condecoradas e mais importantes de cada time. E eles travam essa guerra faz séculos, no passado, no presente, no futuro, entre diversas dimensões, e entre uma missão e outra, elas começam a trocar correspondências. E nessas correspondências,
elas começam a se apaixonar. E a gente percebe isso tudo apenas através das cartas que elas escrevem uma pra outra. Em alguns momentos pode parecer que você não vai entender nada do que tá acontecendo. Só que se você se desapegar um pouco dessa necessidade de você ter uma linha cronológica, porque isso nem faz sentido nesse livro aqui, você vai perceber que existe uma série de acontecimentos que faz sentido aqui. Existe sim um começo, um meio e um fim aqui, e a coisa mais maravilhosa é que o meio e o fim estão juntos. Isso aqui faz assim, ó. E quando você termina, e a linguagem é linda. As coisas que elas escrevem uma pra outra nas cartas. Esse livro é cheio de coisas impossíveis. Cara, eu nem sei o que é isso aqui. Eu só sei que foi maravilhoso. Foi uma experiência. Não foi uma leitura qualquer, assim. Maravilhoso. 5 estrelas. Eu fico até meio mal. Com certeza vou reler esse livro, porque esse é um desses livros que precisa ser apreciado. Você precisa pegar ele e reler, você precisa reler ele de novo, de novo, de novo. E eu tenho certeza que quando eu for reler esse livro, eu vou perceber 1000 coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura. E, gente, isso aqui não é qualquer coisinha assim e tal, basiquinha. É complexo, lindo, é poético, é futurístico, lésbico futurístico. Algumas reclamações que eu ouvi sobre esse livro dizendo que não tem explicação do universo. Gente, como que você vai explicar isso aqui? E nem é pra ter. Você tem que abstrair e seguir o conceito, senão você não vai aproveitar o livro. Aproveite esse livro se você for ler ele, porque ele é pra ser aproveitado, ele é pra ser apreciado. Nossa, maravilhoso. Essa foi a minha TBR oficial da maratona, e um dos meus objetivos era ler, além desses livros, Sem Coração, da Marissa Meyer, que era o desafio da Rainha de Copas, da Spring Read. Daí eu comecei a ler, né? Sem Coração, da Marissa Meyer. Por que eu fiz isso? Alguém me responde, por que eu fiz isso? Bom, gente, a premissa de Sem Coração é basicamente contar a história de origem da Rainha de Copas, uma das vilãs, se é que a gente pode chamar assim, de Alice no País das Maravilhas, né, do livro aclamado, clássico. E essa autora, Marissa Meyer, ela é conhecida pelas Crônicas Lunares, que são esses livros que recontam contos de fada e tudo mais. E ela vem com essa proposta diferente, então, desse livro único, que conta como a Rainha de Copas se tornou a Rainha de Copas. Eu não vou falar muito mais sobre, porque primeiramente eu quero fazer uma resenha sobre, e segundamente porque se eu falar muito mais também eu vou estragar. A maioria das pessoas conhece a Rainha de Copas, né, gente? E você sabe que, assim, é uma personagem bastante emblemática, mas que principalmente tem esse quê de crueldade. Esse quê de crueldade, sai cortando a cabeça das pessoas. E assim, gente, pra um vilão se tornar um vilão assim consagrado e tudo mais, e bem construído e icônico, vai existir um motivo, né, dessa criatura ser o que ela é. E é sobre isso esse livro. Então, assim, não tem choro, não tem vela. Vá preparado. Eu adorei esse livro. Eu acho que as liberdades que a Marissa Meyer tomou dentro do universo de Alice no País das Maravilhas foram maravilhosas e casaram super bem com a história, com os personagens. Acho que não perdeu a essência desse universo. É um livro rico, gostoso, tem um romance, tem personagens que você conhece, que você gosta, tem desespero, tem choro, tem dor e tem sofrimento. 5 estrelas, favoritado, né, gente? Mas esse aqui eu cheguei a chamar pela minha mãe. E por fim eu encerrei o mês relendo o primeiro livro da Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras, da Richelle Mead. Gente, o que acontece, né? Há alguns anos atrás eu li O Beijo das Sombras e eu lembro de ter gostado bastante, e eu nunca mais li a série. A Academia de Vampiros tem 6 livros e eu nunca mais continuei lendo. Ficou por aquilo mesmo, porque eu é uma pentelha, né? Então, a Ana Caro começou a ler e ela já tá, sei lá, no livro 5 e ela tá alucinada. Daí eu fiquei engatilhada, porque eu sou assim mesmo, né? Porque a gente influencia uma outra, porque eu passo vontade, porque eu sou a Maria vai com as outras. Daí peguei pra reler o livro, né? Porque eu não ia começar a partir do segundo, sendo que eu não lembrava direito. Eu sabia de coisas que aconteciam, da maioria das coisas que aconteciam e do final, mas foi interessante revisitar esse universo, pegar direito os detalhes, as coisas, pra agora eu dar continuação na série, né? Pra eu seguir com a série, lendo. Aqui o livro. Bom, ele é um livro rapidinho de ler, ele tem, sei lá, 300 páginas. A linguagem é super fácil de ser lida, apesar dele não ser um YA, tem temáticas adultas, mas tudo tem uma áurea
bastante jovem adulta, de certa forma. A gente tem essa protagonista, a Rose, e ela é uma vampira. Os vampiros são uma raça de meios vampiros e meios humanos, que eles meio que foram criados para proteger os Moroi, que são os vampiros bonzinhos, que manipulam os elementos da natureza e que são a realeza desse universo. E aí também tem os Strigoi, que são os vampiros que assassinam outros vampiros e aí se tornam imortais e malvados. E a gente vê aqui a Rose, e ela tá meio que foragida junto com a melhor amiga dela, Lissa, que é uma Moroi da realeza, é uma princesa. Elas meio que fugiram da Academia de Vampiros e a gente começa o livro com elas tendo que retornar a essa academia. E a gente não sabe direito por que elas fugiram, o que aconteceu, e aí coisas muito estranhas começam a acontecer. A gente tem esse processo de crescimento delas nesse livro, de mudanças que elas têm que aguentar. Tem muita essa áurea de nada mais vai voltar a ser como era antes. Eu gosto bastante disso. Eu também gosto muito desse livro, do formato que ele é escrito, do tipo, aconteceu alguma coisa antes dele começar, que mudou tudo, e a gente vai descobrindo porque aos poucos. Eu gosto bastante disso, eu acho que envolve bastante o leitor. A gente também tem o amadurecimento da Rose aqui, a gente tem o romance dela com o treinador dela, Dimitri, que é um dos pontos fortes também da série, que eu já vi que eu vou sofrer bastante. Eu terminei a releitura e tô muito curiosa pra saber quais são os rumos que essa história vai tomar a partir daqui, e pelo visto eu vou sofrer, né, mas nada de novidade. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Eu acho que rendeu, foi muito bom, foram leituras gostosas, a maioria foram livros 5 estrelas, foi maravilhoso. Se você se interessou por algum desses livros, eu vou deixar o link pra vocês comprarem eles aqui embaixo. Vão lá e comprem com o meu link também, assim como vocês podem usar o meu link geral da Amazon, que também tá aqui embaixo, pra comprar qualquer coisa que vocês quiserem. Eu recebo uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais sobre isso. É uma forma bem legal de vocês me ajudarem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual foi o livro favorito de vocês do mês de setembro, como que foi a maratona. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é isso, meus amores. Um grande beijo e até a próxima.